Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, estamos mais uma vez aqui para darmos início a mais uma aula do curso básico em teologia aqui em Timbiras. Nessa feita nós estaremos estudando a revelação bíblica. E como é de costume, antes de começarmos, nós gostaríamos de ler um texto bíblico que se encontra na carta aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, e vamos ler o versículo 25 e o 26 para nós discorrermos na revelação da palavra de Deus. Vamos ler Romanos, capítulo 16, versículo 25 e o 26. Eu não me acostumei com esse método de ensino, então eu fico um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo, viu? Em nome de Jesus, ore pela gente. Nós vamos continuar nessa forma de ensino até as coisas voltarem ao normal. Então vamos lá. Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Querido Deus, querido Pai, nesse momento, te rogamos, Deus, e te pedimos a tua paz, a tua misericórdia, a tua direção, Senhor. Que o Senhor possa estar nos orientando, e em nome de Jesus, que tudo seja para a edificação, Deus, do povo teu, para o crescimento espiritual. Fique conosco, é o que te pedimos em o nome de Jesus. Por bem, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez na casa do muito humilde pastor Wilson, para mais uma vez decorrermos a respeito de nossa lição, né? A Bíblia como a palavra de Deus, a revelação da Bíblia. O comentador, ele começa o seu comentário nos dizendo o seguinte: o Senhor se revela à humanidade pela sua majestosa criação, sem linguagem e sem fala. Como Paulo disse, as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas. Muito bem, meus irmãos. Essa palavra revelação, o que vem significar a revelação? Qual a diferença da palavra da revelação bíblica para a inspiração? Muito bem. A palavra revelação, ela significa descobrir, revelar. Revelar por meio do ato de descobrir algo, ou de arrancar alguma coisa que está por cima de algo, Então essa é a palavra revelar, descobrir, clarear, mostrar, revelar. Então a diferença da revelação para a inspiração é que a inspiração é o ato pelo qual Deus deu aos escritores sagrados o poder de escreverem, de produzirem as escrituras de uma forma inerrante. Já a revelação é a forma como Deus se revelou a esses homens. Partindo desse conceito, podemos afirmar com toda certeza que toda a Bíblia é inspirada, mas nem toda a palavra de Deus é revelada. Isso é certo. Quando nós partimos desse conceito de revelação, nós podemos entender isso claramente, que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus, mas nem toda a Bíblia, no seu total, foi revelada. Por exemplo, quando Moisés ele discorria
quando Moisés escrevia o Pentateuco, Moisés ele escrevia o seu cotidiano, o que ele passava, o que ele vivia, quando ele escrevia sobre a desobediência daquele povo. Moisés ele estava escrevendo a sua própria vivência, o seu cotidiano. Isso não é por inspiração, mas isso não foi uma revelação, mas foi inspirado que Moisés escrevesse aquele processo de caminhada daquele povo no deserto. Agora, quando nós nos viramos, nos deparamos com o livro de Daniel, no capítulo 12, e o livro de Daniel quase por muitas partes, nós vamos ver ali muitas revelações. É aquilo que Deus mostra que não está no conhecimento natural do ser humano. Outro exemplo claro de revelação se encontra no livro histórico de Atos dos Apóstolos, quando, no capítulo 5, o apóstolo Pedro, ele, através de uma revelação, consegue ver a verdadeira motivação de como Ananias tinha depositado a quantia aos pés dos apóstolos. Então, ali foi um ato de revelação. Entende? Então, a revelação é diferente da inspiração, tá entendendo? Esse N. Grunder, ele, na sua teologia sistemática, ele fala muito sobre essa revelação, sobre os decretos de Deus, de como Deus se revelou. No entanto, nós queremos abordar aqui duas maneiras pelas quais Deus se revelou, ou até três, né? Porque, primeiro, Deus se manifestou através da criação, que é o aspecto de uma revelação geral, a revelação comum que se encontra em Romanos 1:20, porque diz, porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que foram criadas. Ou seja, Deus se revela através da sua criação, do cosmos, da natureza, dessas coisas que foram criadas, como registra o Salmos 19, versículo de número 13. Mas também Deus, ele se revela através da consciência do ser humano, que era essa, acusando, que é essa, justificando. A consciência, ela, por si só, ela já revela um Criador, um supremo ser. De onde vem essa consciência? De onde vem esse sentimento de erro quando nós erramos? A não ser da nossa consciência, tem algo maior do que nós que nos acusa, que é a nossa própria consciência. Mas, de conformidade com o que nós iremos estudar aqui, nós vamos ver mesmo, nos ater à revelação especial. Deus teve várias formas de especial de se manifestar. Jesus Cristo foi uma delas, né? Jesus, ele é uma maneira especial de Deus se revelando. Mas nós queremos falar através da revelação bíblica, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se tornou a revelação especial de Deus. Porque a revelação pela natureza, ela dizia a respeito, nós podemos entender Deus como Criador, como Supremo, assim como a revelação na consciência. Mas essas revelações, elas são inferiores à revelação bíblica. Por quê? Porque a revelação bíblica, ela dá o plano salvífico para o homem. É através das Escrituras que nós vamos compreender o verdadeiro significado da salvação, ou seja, o plano de Deus para a salvação. Então, a revelação bíblica, ela é essencial nessa doutrina da bibliologia. Então, a revelação é tirar, desvendar aquilo que está oculto. Então, Deus se revelou, se manifestou através da sua palavra, e esta palavra é que nos diz a respeito de tudo que Deus quis revelar de sua própria pessoa. Não é que Deus revelou tudo dele na palavra, não. Mas o que ele quis revelar, ele revelou em sua palavra. Amém? A autoridade da Bíblia. Aí na página de vocês aí, no livrinho de vocês aí, aí a autoridade da Bíblia, na página 78, né? A autoridade da Bíblia. Página 78. O que é autoridade? Autoridade é o poder absoluto e inquestionável, reivindicado, demonstrado e sustentado pela Bíblia em matéria de fé
e prática. Quando essa autoridade da Bíblia, ela é vista nas suas páginas. A Bíblia recobrando para si a autoridade em falar em determinados assuntos. Isso fica claro nas Sagradas Escrituras. Quando essa autoridade é negligenciada, quando a autoridade absoluta da Bíblia é negligenciada, as trevas elas predominam. Elas predominam. A respeito disso, nós podemos citar, por exemplo, a história da Igreja Católica, que deixou o primado das Escrituras, afastaram-se da verdade. Isso pelo século IV, até a Reforma Protestante. A Igreja Católica, como é verídico e autenticado pela história, quando ela se afasta da verdadeira palavra, da palavra de Deus, vão surgir as maiores heresias em seu seio. Por exemplo, quando a Bíblia ela deixa de ser o primado, ela deixa de ser a regra de fé e prática, nós vamos viver vamos dizer assim, as trevas cobrindo a cristandade, porque a base da fé, a base da crença, vamos dizer assim, a bússola que guia o cristão é a palavra, é a Bíblia. Então, quando se envereda por outro lado, nós vamos ver várias heresias, como na Igreja Católica. Por exemplo, a oração pelos mortos. No ano 400 depois de Cristo, a Igreja Católica começou a fazer oração pelas pessoas mortas. No ano de 431, a Maria proclamada Mãe de Deus. Vejam que quando a Igreja ela deixa o primado das Escrituras e envereda pelas suas próprias consciências, pelos seus próprios conceitos, as heresias surgem no seio da Igreja. Em 789, eles começam a cultuar as relíquias e imagens de escultura, relíquia como crucifixo, outras relíquias. Nesse ano, a Igreja Católica começa a enveredar e se infiltrar cada vez mais na heresia, num processo total. Por exemplo, no ano de 1190, a Igreja Católica ela começa a cobrar as indulgências. Eles começam uma forma de enriquecimento chamada a cobrança de indulgências, que não se encontra nas Escrituras. O que era isso? Era a salvação por via de pagamentos, onde os fiéis eram convocados a absolver os seus entes queridos do inferno ou do purgatório através de contribuições financeiras. Então isso não se encontra nas Escrituras. Deixaram primar as Escrituras e as trevas cobrem toda a igreja. Outra grande heresia, essa daqui foi uma das piores de todas, que foi no ano de 1299, quando a Igreja Romana ela proíbe os leigos de lerem a Bíblia. A Bíblia só poderia ser lida agora pelo alto clero, ou por um padre, ou por um bispo, mas um leigo, de maneira alguma, poderia possuir uma Bíblia. E quero citar só mais um aqui para os irmãos, do ano de 1231, que foi o Tribunal da Inquisição, criado pela Igreja Católica. O que era esse tribunal? Era os julgamentos dos inimigos da Igreja. Quem não concordasse com essas heresias aqui era tido como inimigo. E era caçado, era buscado pelos quadrantes da Terra, naquele momento geográfico, para voltarem atrás e aceitarem essas heresias, ou poderiam mesmo perder as suas vidas. Então, quando a igreja ela se afasta da autoridade bíblica, por si só, ela se afasta também do Deus e da Bíblia. E acontecem essas coisas que nós estamos vendo. Então, a Bíblia ela é autoridade. Se a Bíblia disser, meu irmão, se a Bíblia disser, minha irmã, que isso não é certo, acredite. Se a Bíblia dizer não faz, não faça. Se a Bíblia recomendar que faz, faça sim. Porque é a nossa autoridade máxima.
A nossa autoridade de fé é a Bíblia Sagrada. Então, na página de vocês, 78, é a autoridade da Bíblia, viu? Ela não pode ser de maneira alguma questionada. Seja por qual seja a linha de raciocínio, ela sempre será a autoridade máxima na vida. Agora, por exemplo, agora nós vamos na página 79, as Escrituras e a sua completude. As Escrituras e a sua completude. O que nós podemos entender por completude? O que vem ser a completude? A completude é aquilo, vamos conceituar assim, entende-se por completude aquilo que é suficiente por si mesmo, que não depende de acréscimo e nem de diminuições. Então a Bíblia ela é completa em seu todo, de Gênesis a Apocalipse, como eu já falei para os irmãos. Ela não necessita de acréscimo, não necessita que se tire nada dela. Ela é completa em si mesmo. Quando o cânon sagrado foi fechado, quando João escreve o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, ali finda a inspiração divina. Mas nenhuma obra pode ser comparada às Escrituras, ou seja, ali acabou-se a inspiração divina quanto à autoria bíblica. Mas, no entanto, nós estamos acostumados a ver, de uma hora por outra, apareceres obras literárias recobrando para si a mesma autoridade das Escrituras. Justamente isso. Eu tenho em mãos um livro auto-intitulado O Evangelho de Mormon. E esse livro ele toma para si esse atributo de a última revelação de Jesus Cristo inspirada. E eles não se envergonham de dizer que ela é tanto inspirada que esse livro contém a verdadeira verdade a respeito da pessoa de Jesus e da salvação. Outro exemplo que nós poderíamos dar para vocês eram as obras literárias da senhora Ellen G. White, a profeta do Adventismo. E o Adventismo, ele crê que os escritos da senhora Ellen G. White era tão inspirado quanto as Sagradas Escrituras. Não estou dizendo isso porque vi pastor dizer, ou porque vi professor dizer, ou teólogo dizer, não. Estou dizendo porque eu tenho esses documentos em mãos, que eles afirmam que os escritos eram tão inspirados como as Sagradas Escrituras, que tudo que a senhora Ellen White escreveu estava em pé de igualdade com as Escrituras. Esses livros eu tenho eles em mãos, eu estou falando de algo que sei, porque estudei, porque vi com meus próprios olhos. Então, esses livros, entre aspas, sagrados, eles nunca chegarão ao pé de igualdade com a palavra de Deus. Por quê? Porque ela já é completa em si. Fechou-se o cano da Bíblia Sagrada, pronto. Acabou-se a inspiração, entre aspas, dos escritores da Bíblia. E não é só esses livros, de uma hora para outra aparecem revelações, visões, que querem sobrepor as escrituras, que querem dizer como um cristão deve andar, o que o crente deve fazer. Não, a nossa regra de fé e prática está longe desses livros, está longe dessas visões e está longe desses sentimentos. Nós criamos sim nas operações dos dons espirituais, só que o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso? Desses livros que se encontram por aí, que dizem ter a mesma inspiração das Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela fala esse respeito. Ela fala a respeito de tudo isso. Então, isso vem como forma de sutileza para distrair o verdadeiro crente de sua fé.
Mas isso não é verdade. O cano foi fechado. E a completude da Bíblia é essa que nós temos, 66 livros sagrados. É por isso que os cristãos da igreja primitiva, os cristãos reformados, eles rejeitaram os apócrifos, justamente por isso, por faltar inspiração. Vejamos o que é que a Bíblia diz a respeito desses supostos livros, desses supostos escritos sagrados. O que as escrituras dizem a respeito disso? Por exemplo, Gálatas 1, versículo 8, Paulo, ele enfatiza: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, a não ser esse que eu vos anuncio, seja anatema. Estão vendo? Como as escrituras já falam a respeito de tudo isso, e o testemunho mais favorável a esse respeito se encontra no último livro das Sagradas Escrituras, Apocalipse 22, 19, onde está lá a repreensão, onde está lá o sofrimento ou a perda daquele que diminui qualquer coisa das Sagradas Escrituras. João escreveu isso em Apocalipse 22, 19. Ele disse assim: se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. A Bíblia, meus irmãos, é completa em si. Não há nada mais que o homem venha escrever, que o homem venha editar, que possa se comparar à inspiração das Sagradas Escrituras. Não podemos, de modo algum, permitir que isso venha à nossa mente, ao nosso coração, de que falta algo na Bíblia, ou que algo deve ser tirado. Ela é completa em si. Assim cremos, assim acreditamos, como crentes fiéis na pessoa de Jesus de Nazaré. Vamos agora para a página de número 82, onde está escrito deveres do estudioso da Bíblia. Quais são esses deveres? Muito bem, ele pontuou aqui: amar a palavra de Deus, ler a Bíblia diariamente. O que é isso? É tirar um tempo para a Bíblia, para ler, para estudar. Não adianta só ler por ler. E vale muito aqui como se lê, como se estuda. Colocou outra forma do dever do estudante, é dar ouvido à exposição da palavra, é ouvir a respeito da palavra. Outro, guardar a mensagem da palavra de Deus. Praticar o que está escrito na palavra. E o estudante da Bíblia, ele não deve somente ouvir, não deve somente pregar, estudar, não. Mas o enfático aqui é praticar o que está escrito. Porque Tiago, ele escreveu a respeito disso. Diz que o que é que adianta nós apenas ouvirmos e não sermos praticantes da palavra? Pois que seremos semelhantes aos espelhos que refletem a imagem de forma nítida. Então, o estudante da Bíblia, ele tem, além de tudo isso, ele tem que praticar o que está escrito na palavra de Deus. Então, essas são as formas que o estudante deve tomar, amar a palavra. É o Salmo 119, parece que no versículo 97, o salmista expressa: o quanto eu amo a tua lei. A lei aqui é um sinônimo para a palavra. O quanto eu amo a tua palavra. Então, o crente, o cristão, deve amar essa palavra, deve estudar ela com amor, com dedicação, com respeito, com educação, com singeleza. O cristão deve se aproximar das Sagradas Escrituras como está se aproximando do próprio Deus. Então, por falta de tempo, eu quero só pontuar mais algumas coisas aqui para os irmãos, para nós encerrarmos, viu? E o vídeo estará no YouTube, e os irmãos estarão ouvindo a videoaula, e os comentários no grupo, como nós temos discutido, debatido. Aqui estou só pontuando, a discussão, o debate vai ser no grupo, como nós temos feito, viu? Então vamos lá, para a última parte. Eu quero pontuar aqui como interpretar as Escrituras. Aí na página de vocês, 86. Primeiro botão colocou aí.
deve-se interpretar as Escrituras de forma literal. O seu texto na literalidade, de forma literal, não de forma alegórica. Apesar da Bíblia apresentar alegorias, símbolo, tipo, figura, mas por trás de tudo isso ela tem a sua aplicação literária. Outra forma, iluminação espiritual. É pedir a iluminação do Espírito Santo para a vida, para iluminar aquelas escrituras, porque tem palavras difíceis. Não é que o Espírito Santo vai fazer aquela coisa mística na sua mente, no seu coração, não, mas o Espírito vai fazer você entender aquilo que você leu, aquilo que você sabe, aquilo que você busca. Porque o Espírito diz nas Escrituras que ele interpreta. Ele sendo o autor das Sagradas Escrituras, ele sabe o que foi escrito. Então, o melhor intérprete para as Escrituras é o Espírito Santo. Então, deve ser feita com comunhão e com entrega total ao Espírito Santo, para ter iluminação. A outra forma que ele colocou aqui, o pastor Ciro Chances, é a gramática. É a parte gramatical. Quer dizer, o que é isso? O pensamento dos textos, eles foram expressos em palavras. Aí, a sua relação com a gramática. Deve se entender de gramática, da própria sintaxe, para que interprete a Bíblia de forma, vamos dizer assim, de forma correta. O outro meio do estudante da Bíblia, nós estamos falando aqui da hermenêutica, da exegese. Isso aí vocês vão se aprofundar mais nessa própria matéria. Aqui ele quis dar uma palavrinha sobre essas regras de interpretação. Outra forma de nós interpretarmos a Bíblia é pelo seu contexto. Contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural. O que é o contexto? O contexto é nós sabermos, por exemplo, de como ele se vestiu, qual era a sua cultura, ou em que sentido ele usava aquela palavra. É o contexto cultural do tempo. Para que isso? Para que nós, com mais facilidade, venhamos entender o que aquela passagem quer nos informar, que é o contexto cultural, estudar os lugares, por exemplo, Egito, Assíria, e outros lugares, os seus costumes. Então, isso aí é o contexto, tanto o contexto cultural, como o contexto geográfico, contexto social. Então, a Bíblia deve ser usada, ela deve ser estudada no seu contexto, porque foram palavras escritas há milhares de anos antes de nós. Já vista que nós estamos num tempo bem distante das escrituras, de quando ela foram escritas. Outra, o que eu falei para vocês, é a simetria da Bíblia. O que é a simetria? A simetria bíblica, ela tem a ver com a harmonia. Ou seja, a Bíblia ela nunca entra em contradição. Ou seja, isso no seu conteúdo original, que é o que nós iremos estudar mais na frente, na tradução e na pregação das Escrituras. Eu vou falar sobre isso aí para vocês, sobre o texto original em si, e as cópias dos originais. Então, a Bíblia ela deve ser estudada dessa forma. Devemos buscar entender sobre a hermenêutica, sobre a exegese bíblica, e para nós praticarmos a correta interpretação do texto, porque o texto, eles foram escritos em vários sentidos. Ela tem a sua forma literal, ela tem a sua forma alegórica, como eu já falei para vocês. Ela usa figuras de linguagem, ela usa alegoria. Então, nós não podemos tomar uma alegoria, uma parábola, e ler ela de uma forma literal. Por exemplo, quando Cristo se refere a si mesmo como porta, será que nós podemos levar isso em conta, que Jesus está falando literalmente de si, ele sendo uma porta que tem fechadura, que tem drobadice? Não, de maneira alguma, ele está usando uma figura de linguagem. Então, a interpretação bíblica não é interpretada de bel prazer, como eu quero interpretar, mas ela tem suas regras. E essas regras, ela tem os seus fundamentos. Uma das principais regras da Bíblia é que a Bíblia interpreta a si mesmo. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, nos faça mais entender sua palavra, e
queremos encerrar nesse momento pedindo a graça do Senhor sobre nossas vidas e que vocês possam tirar proveito desse pequeno comentário, dessa pequena pontuação. Não é como se fosse uma sala de aula que a gente explica a palavra, que a gente explica direitinho, mas eu acredito que logo nós estaremos na sala de aula estudando a respeito desses assuntos. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos faça entender sua palavra. Em nome de Jesus, obrigado a todos. Amém.